Segundo dia. Vou ler a última frasezinha de ontem, da primeira parte, e aí eu prossigo. Ele levantou-se e foi até uma pequena mesa onde estava uma térmica, copos, talheres, adoçantes e açúcar. Como é que estão os tios? Eram muito queridos no meu tempo, gostava muito deles. Estão muito bem. A mãe é professora do município e o pai é tenente da reserva. O Flammarion casou há pouco tempo. Bom saber disso. Eles merecem tudo de bom. Fico feliz. Mas o que te leva a me dar essa surpresa? Interessada em algum imóvel em especial? A aliança dá a entender que és noiva. Quem casa, quer casa. Ela olhou o próprio dedo. Não é nada disso. A aliança é uma insistência do meu namorado, mas ainda nem data para casar nós temos. Minha vinda aqui é por uma coisa bem particular. Eu vim por parte da tua mãe, a tia Matilde. Ele se surpreendeu, mudou a fisionomia. Ficou sério, franziu as sobrancelhas e pensou por alguns segundos. Preferiu ser irônico. Fez uma careta. Minha mãe? E eu tenho mãe? Eu não sabia disso. É uma novidade. Sim, e ela não está passando um bom momento de saúde. Teve câncer e precisou extirpar parte do intestino. Não é a primeira vez. Já teve que extirpar um seio há muito tempo, o ovário. O sangue dela é O negativo, meio raro. Precisa de doador. Ela lembrou que vocês tinham sangue compatíveis. Ele se sentou. Ficou balançando as pernas e baixou a cabeça. Suspirou. Olhou em volta como quem raciocina antes de responder. Por favor, não se ofenda e nem me leve a mal. Tu não tens nada a ver com o que me fizeram e o que se passou comigo. Mas se eu te contar que não faço nenhuma questão de ver essa senhora, ela assumiu um ar de resignação. Imaginei que esta seria a tua reação. Sabemos de tua história, era muito comentada entre nós. Cresci ouvindo isso. Todos ficaram revoltados quando o tio procurou palavras para não ser indelicada, mas não conseguiu. Te colocou para fora de casa. Meus pais protestaram. Com 13 anos, míseros 13 anos de idade. Postou os cotovelos na mesa e ficou batendo de leve com o punho nos lábios. As pernas continuavam balançando. A situação e as recordações lhe causavam desconforto. Sim, foi muita crueldade, ela prosseguiu. Ele sempre foi um ignorante. Não que isso sirva de defesa. Ele também foi ruim com outras pessoas, mas muita coisa aconteceu que tu precisas saber. Acho que já é hora de vocês voltarem a se ver e há boas razões para isso. Ver o velho? Nem pensar, só se for para sentar o braço na fuça dele. Não, estava me referindo à tua mãe. Ele teve uma reação de quem acaba de ter ouvido alguma maldição. A mágoa se estampou no seu rosto. Não, que esperança. Quero distância daquela família. Fui renegado de forma injusta e cruel, e era apenas uma criança. Uma criança. Minha mágoa é muito grande.
e convive comigo desde que saí daquela casa. Desculpe o palavrão, mas quero que eles se fodam. Só falando assim para que tu compreendas o tamanho do meu ressentimento com eles. Foi uma coisa imperdoável, ainda mais com um menino. Se na época eu tivesse conhecimento de lei, certamente teria colocado aquele velho hipócrita na cadeia. Sorte dele que eu fosse um guri ignorante em matéria de leis. Ela parecia impaciente. Escuta, eu vim cedo, não esperava que tu tivesses compromissos que tomassem tanto tempo. Minha intenção era ter um diálogo longo contigo. É quase meio-dia. Quem sabe a gente almoça juntos e discute essa situação? O que tenho a explanar é muito longo. Tu precisas saber. Ele recostou-se na cadeira e olhou para os lados antes de responder. Mas eu nem quero falar sobre isso. Me dói lembrar o que passei. Me revolta lembrar como era aquele velho. Ia dizer um palavrão que ficou preso na boca. Ela levantou-se. Eu sei, te compreendo, Marinho. Desculpa. Posso te chamar de Marinho? Me disseram que era assim que te tratavam. Fique à vontade. Mas me deixe eu te expor essa situação. Tua mãe sofreu muito com a tua ausência, mas compreenda, ela receava uma agressão do teu pai. Inclusive, quando disse que eu vinha aqui, ela achava que não ia adiantar nada e tu ias te negar a vê-la. Eu que insisti. Entenda, ela é uma boa pessoa e precisa de amparo. Para teu governo, ela se separou do tio. Tia Matilde entrou em profunda depressão com tua ausência e outras desgraças que aconteceram. Ela perguntava por ti para todo mundo. A tia não imaginou que tu irias embora. Diz que foi tudo tão rápido, tão de repente, e ela nem teve tempo de raciocinar. Quando viu, tu já tinhas ido embora. Marinho, ela sofreu, e muito. E é tanta coisa. Tá, e por que ela não me procurou? Por sentimento de culpa, por não ter te defendido e nem enfrentado o marido no dia que ele te expulsou de casa. A verdade é que ela ficou sabendo onde tu andavas há pouco tempo. Antes ela desconhecia o teu paradeiro. Então era só chegar e se justificar. Chegamos a sugerir em trazer ela até aqui uma vez. A gente viria junto, mas ela relutou. Dizia que certamente seria escorraçada. Pedia que, pelo amor de Deus, jamais fizéssemos isso. Além disso, ela anda muito doente e é muito caseira. Não sai para quase nada. Quando precisa de alguma coisa, manda uma empregada comprar. Diz que cansa fácil de ficar caminhando. Na realidade, ela é bem alienada, mas é uma pessoa boa que não faz mal a ninguém. Agora ela não pode vir mesmo porque está hospitalizada. Ela armou seu sorriso visando cativá-lo. Ah, deixe de orgulho e vamos almoçar que eu te conto toda a história. Luiz Mário relutou mais um tempo, mas cedeu. Sentiu que a curiosidade lhe instigava. Seria interessante saber o que se passou na sua casa com sua ausência. Mas fique bem claro, quero distância daquele velho e não me responsabilizo pelos meus atos se ele aparecer na minha frente. Fica frio, faz horas que ele e a tia não se encontram. Nem no hospital ele apareceu. Aceitou a sugestão de Catelli e pegou seu carro. No restaurante chamado Vera Cruz, ambos pediram copos de chopp.
Estrategicamente, ela escolheu um prato à la carte. Sugeriu um filé à parmegiana. Seria uma forma de ficarem mais tempo conversando, já que a comida iria demorar para ser preparada e servida. O garçom deixou uma entrada. Ela não quis perder tempo e foi direto ao assunto. Pegou o pãozinho e passou uma manteiga. Ele fez o mesmo. Tia Matilde acompanhou teu sucesso discretamente. Ela não sabia por onde tu andavas. O tio sabia que tu tinhas essa firma, mas escondia dela. Até que ela soube, depois de muito tempo, que a Vila Belga Imobiliária era tua empresa. Seguidamente ficava na frente do teu escritório para te ver. Ela disse que entrou lá 2 vezes, mas tu não estavas. A tia achou que era desculpa, que tu terias orientado os funcionários a dizer que tu estavas ausente. Ele se justificou. Eu viajo muito, tenho negócio em vários estados. Já fiquei mais de 20 dias fora. Dizia que rezava muito para que tu fosses feliz. Quando soube que tinhas a imobiliária, ela se questionava por que tu não a procuraste. Ela julgava que tu a odiava e justificava isso. Dizia que tu tinhas razão em desprezar teus pais e por isso queria distância. Ela sempre foi uma pessoa fraca de saúde. Teve várias doenças, é hipertensa, tem de controlar o açúcar, já tirou o útero, tireoide, AVC. E era uma visita constante aos médicos. Exagerando um pouco, eu diria que ela ficava mais nos hospitais que em sua própria casa. Houve época que o tio meio que a obrigou a viver mais na estância que na casa da cidade. A tia não era uma esposa, mas uma empregada doméstica do tio, quase uma escrava. Pelo menos o tio pagava a previdência dela. Era sempre maltratada, até que a mãe e o pai a fizeram ver que não poderia continuar naquela vida. Trouxeram ela para a cidade e o pai foi na estância dizer para o tio que a tia queria se separar. Ele ficou uma fera. Queria ver a tia, mas o pai disse que eles só se veriam no cartório para assinarem a separação. Quis brigar, fazer escândalo, mas teve que se resignar. Marinho, a tia, é uma pessoa sofrida. Perdeu 2 filhos para meningite. A informação o surpreendeu. Opa, como é que é? O Jubal e o Joel... Fez um gesto com a mão como quem não quisesse reconhecer o que ela lhe contara. Faleceram? Ela ficou meio sem jeito. Suspirou. Chegou a sentir um arrepio no corpo. Postou as mãos em gesto de oração. Sim, desculpa. Te contei de supetão. Tinha que te preparar para te contar isso. Meus pais dizem que teve gosto de tragédia. Para ser sincera, até nem imaginava que tu não soubesses. A indignação lhe tomou conta. Olhou para os lados, passando a mão no rosto. Meu Deus do céu, não poderia imaginar. Nem para isso foram capazes de me procurar para me dar essa notícia. Me apagaram por completo da família. Eu não existia mais. Faz tempo isso? Foi logo depois que tu partiste. Acho que 1 ou 2 anos depois. Eram adolescentes. Tiveram meningite. Bom, naquela época eu andava escondido mesmo. Não iriam me encontrar. Como foi que aconteceu? Um morreu num dia e o outro um dia após. Ah, realmente deve ter sido uma coisa muito dolorida. Que paulada!
Me dói agora saber, mesmo que com tanto tempo já tenha se passado. Ele balançava o rosto de um lado para o outro, como se duvidasse da notícia. Sim, foi muito dolorido, mas ninguém sabia onde tu andavas. A tia também teve a doença, mas sobreviveu. Só que nunca mais parou de sofrer e ser triste. Teve um AVC que deixou sequelas, caminha e fala com alguma dificuldade. Saber a perda dos irmãos o deixou abatido, com uma ponta de revolta. Acho que ela apenas expiava seus pecados. Catiele ficou indignada por ouvir a frase maldosa, mas se conteve. Ele não sabia o que havia ocorrido na sua família desde que resolvera ir embora. Ora, não diga isso. Não seja tão fatalista e rancoroso. Não podes julgar uma pessoa conhecendo a vida dela por meia dúzia de frases. Não acredito que tu sejas tão desumano. Sei de pessoas que tu ajudaste. Sei que tens um bom coração. Conheço as ações de caridade que tua imobiliária promove. Quem sabe desmorone essa fachada. Ignore que não seja tua mãe. Faça um bem a um ser humano sofrido. A notícia dos irmãos ainda o perturbava. Sentia tristeza, revolta e irritação. De que forma eu posso ajudar, então, essa miserável? Falou sem refletir sobre a forma como se expressava. Passava os dedos sobre a testa. Estava ainda pensando nos irmãos. Catiele chegou a abrir a boca para censurá-lo, mas refletiu que o melhor seria não provocá-lo e aproveitar que ele estava cedendo. Havia se preparado para aquele encontro. Uma das hipóteses era se deparar com uma pessoa amargurada e revoltada pela injustiça sofrida na infância. Diante deste fato, teria que respeitar o sentimento do primo. Haveria razões para expandir suas emoções. Procurava se colocar no seu lugar para compreendê-lo e aceitá-lo. Contudo, via no primo uma pessoa magoada, mas profundamente humano. Podia estar usando um termo agressivo, mas o fato de ceder demonstrava também sua bondade. Como nós almoçamos agora, vamos ter que aguardar um tempo para fazer a digestão. Acredito que lá pelas 5 horas podes ir ao banco de sangue. Faça a doação e recomende que é para a dona Matilde Marques Zanin. Certo, vou ver isso mais tarde. Se quiser, até posso te acompanhar. Hoje eu não dou aula. Catiele chegou a pensar em convidá-lo para ver sua mãe, mas resolveu fazer cada coisa no seu tempo certo. Queria uma nova oportunidade para sensibilizá-lo e colocá-lo a par de tudo o que havia se passado na sua ausência. Assim, após a doação de sangue, passaria a uma nova etapa que seria convencê-lo a se encontrar com Matilde. O garçom começou a servir a mesa e eles silenciaram. Durante o almoço, trocaram impressões sobre restaurantes e comidas que mais apreciavam. Mais um chope e estavam mais relaxados. Catiele não sentia mais angústia ou ansiedade. Aprendi a cozinhar na marra, disse ele. Os restaurantes não ofereciam muitas coisas que eu gosto. Nas minhas viagens, conheci e pude degustar muitos pratos diferentes. Quando saí de casa, muitas vezes meu almoço ou janta era pão com queijo e mortadela. Quando comecei a ter alguma grana e pude alugar um apartamento, resolvi pegar umas receitas e tentar fazer em casa. Isso se tornou um passatempo e uma espécie de terapia.
Eu me sentia aliviado quando mexia nas panelas e até quando lavava a louça. Faço isso até hoje. De vez em quando exibo meus dotes para alguns amigos que levo para compartilhar algum rango no meu apartamento. Ainda não sei muitas receitas de sobremesa. Quero aprender. Adoro doces. Eu também me aventuro a fazer alguns pratos. Sei fazer muitos doces. Posso te ensinar. Aceito uma professora. Desde criança adorava guloseimas. Me levaram a ser inimiga da balança. Ficava deprimida quando me pesava. Riram. Mas perdi muitos quilos com o passar dos anos e ainda tenho que perder mais alguns. Estou me esforçando. Uma hora te convido para ir lá em casa provar os meus grudes. Opa, irei com prazer. Quando terminaram, pareciam velhos amigos. Ele a levou ao hospital, onde ficaria com Matilde. Ela sentia que estava encantada com o primo. Embora quisesse passar por rude, não escondia sua face mais meiga, um homem gentil e educado, um perfeito cavalheiro. A mãe. Luiz Mário, à tarde, não conseguia produzir muito no serviço. Estava aéreo. A possibilidade de reencontrar sua família mexeu com seu emocional, principalmente a morte dos irmãos. Não conseguia se concentrar em nada mais. Memórias vinham. Ressuscitava o ódio que sentia pelo pai. Não imaginava o que seria do futuro após ver sua mãe. Resolveu avisar sua secretária que não atenderia ninguém, nem os seus colaboradores, como chamava o pessoal que trabalhava na sua imobiliária. Disse que só atenderia Caccelli Marx Chiarandini e fechou-se no seu escritório. Preferiu ficar deitado num sofá e ficou rememorando. Sentiu que estava ansioso. Reencontrar a mãe era um desafio. Lembrava de sua passividade, mas questionava-se sobre sua omissão quando o pai o expulsou de casa. Não sabia se a perdoaria. Imaginava ela aceitando a decisão do pai de expulsá-lo como correta e não se importando com seu destino. Durante muitos anos ele imaginava como seria um possível reencontro com a família. O mais provável seria uma reunião tensa com muitos desaforos e cobranças. Poderia haver até agressão física, pelo menos da parte dele. Até aqui as 5 folhas de hoje.